Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1. O invasor na tempestade. Olá, corajosos, ou apenas curiosos. Bem-vindos ao Portal do Pavor. Aqui, seus medos ganham voz e cada história pode ser a última que você ouve antes de apagar a luz. Acha que está seguro? Pense de novo. Há momentos em que o som da chuva, que deveria acalmar, se transforma num alerta. Instantes em que o barulho dos pingos se mistura com passos, respiração e o terror se instala. Hoje você vai ouvir um relato vivido em uma noite como essa. A história de uma pessoa comum que enfrentou o tipo de medo que deixa marcas profundas. E tudo começou da mesma forma, com chuva e um pressentimento de que algo estava errado. Muito errado. Isso aconteceu quando eu estava no 2º ou 3º ano escolar. É difícil recordar fatos de tanto tempo atrás, mas esta memória se destaca. Ela não é como as outras, não é um filme antigo e desbotado. É uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. Era um dia letivo e choveu intensamente. Lembro do cheiro de asfalto molhado e do barulho dos pneus do carro da minha mãe cortando as poças d'água quando ela me buscou na escola. Naquela noite, meus pais tinham um evento social, algo importante do trabalho do meu pai. Eles deveriam voltar tarde, mas voltar. A tempestade, no entanto, tinha outros planos. Ela se transformou de uma chuva forte em um dilúvio bíblico e a estrada para casa se tornou um rio perigoso. Lembro deles me ligando no telefone fixo, a voz da minha mãe cheia de uma preocupação que tentava disfarçar. Filho, a estrada está impossível. Vamos ter que passar a noite na casa dos seus tios, que moram perto daqui. Você vai ficar bem? Eu, com a bravata que só uma criança de 8 anos consegue ter, garanti que sim. Eu era o homem da casa. Minha mãe, ainda hesitante, me passou a lista de tarefas. Trancar todas as portas e janelas, manter a luz do corredor acesa, fechar as persianas. E não abra para ninguém, ouviu? Ninguém. Coisas típicas. Eu era novo demais para entender o perigo real. Para mim, perigo era um joelho ralado ou uma bronca por notas baixas. A ausência deles não era uma ameaça, era uma oportunidade. A casa só para mim significava um banquete de salgadinhos e refrigerante no jantar e o controle total sobre a televisão. A liberdade absoluta. Claro, eu não tinha TV no meu quarto, então me instalei na sala, no trono que era o sofá do meu pai. Prometi a mim mesmo que faria as tarefas da minha mãe antes de dormir, mas planejava virar à noite, numa maratona de desenhos e filmes que normalmente eram proibidos. O cansaço, porém, me atingiu em cheio no meio de um filme de aventura. A última coisa que lembro é do herói pulando de um penhasco. Depois, escuridão. Acordei horas depois. A tela da TV emitia um brilho cinzento e vazio. O silêncio na casa era pesado, quebrado apenas pelo som incessante da tempestade. E o frio. Lembro claramente de sentir um frio cortante, um frio que parecia vir de dentro das paredes. As temperaturas caem à noite, claro, mas a diferença era grande demais. Era um frio úmido, que cheirava a terra molhada e porão. Pensei em voltar a dormir, em me enrolar no cobertor e ignorar tudo. Mas a voz da minha mãe ecoou na minha cabeça. A lista. Eu não queria problemas depois que ela confiou em mim. Com um gemido, me forcei a levantar. Meus pés descalços tocaram o chão de madeira e um arrepio percorreu minha espinha. O chão estava gelado como uma pedra de necrotério. Fui checar tudo, passo a passo. Porta da frente trancada. Girei a chave 2 vezes, como meu pai sempre fazia. Porta dos fundos na cozinha também trancada. As persianas da sala fechadas. As janelas da cozinha vedadas. Tudo estava como deveria, o que me confundiu ainda mais. Por que a casa estava tão fria?
Imaginei que a tempestade tivesse afetado o aquecedor. Era a única explicação lógica. Cansado demais para investigar, aceitei a explicação e decidi que era hora de ir para a cama. Subi as escadas e a cada degrau o som da tempestade ficava mais alto, mais íntimo. Meu quarto tinha uma grande janela para a rua e o som ali era avassalador. A chuva não batia no vidro, ela o açoitava como se quisesse entrar. A cada minuto, um clarão de relâmpago pintava meu quarto de branco e prata por um instante, revelando os pôsteres de super-heróis e os brinquedos espalhados, seguido por um trovão que parecia rachar o céu. Eu não tinha medo de tempestades, mas comecei a me preocupar que uma árvore pudesse cair, que o vidro pudesse se quebrar. Deitado na cama, debaixo das cobertas, eu tentava encontrar o sono. Foi quando comecei a ouvir sons estranhos. Não eram da tempestade, eram de dentro da casa. Rangidos, como madeira velha se movendo sob um peso. Mas o piso do andar de cima era todo acarpetado. Não podia ser do meu quarto, no início ignorei. O vento, a casa velha se assentando, mas o som não combinava. Não era o estalo agudo do vento, era um gemido longo, arrastado. E ele começou a me incomodar, a se infiltrar por baixo do barulho da chuva. Era aquele rangido que me mantinha acordado, com os olhos fixos no teto escuro. Sentei-me na cama, o coração começando a bater mais rápido. Olhei ao redor sem saber o que procurar. Tentei abafar o som da tempestade com as mãos nos ouvidos e me concentrar no rangido. Ele vinha do meu quarto. Um relâmpago brilhou. Uma luz estroboscópica que congelou tudo por um segundo. Tudo parecia normal. A escrivaninha, a cadeira, a estante de livros. Mas meus olhos foram atraídos para a única coisa de madeira maciça ali. O armário. Um móvel antigo, pesado, que pertencera à minha avó. O quarto mergulhou na escuridão de novo. Fiquei imóvel, a respiração presa na garganta. Um minuto depois, que pareceu 1 hora, outro relâmpago. E nessa fração de segundo, vi algo que fez o ar congelar nos meus pulmões. A porta do armário estava entreaberta. Uma fresta escura, de uns 2 dedos de largura. Ela estava fechada antes. Eu tinha certeza absoluta. Eu mesmo a fechara naquela tarde porque ela rangia. Algo a havia aberto. Havia algo no meu quarto. Não gritei, não falei. O som morreu na minha garganta. Um instinto primitivo tomou conta de mim. Apenas saí da cama, o mais silenciosamente possível, colocando um pé de cada vez no carpete macio, como se o chão fosse feito de vidro fino. Aquela caminhada de 3 metros da cama até a porta pareceu uma jornada de 1000 quilômetros, através de um território inimigo. Cada sombra era uma ameaça, cada fresta de luz, um perigo. Desci as escadas correndo, mas sem fazer barulho, os pés mal tocando os degraus. O medo me deu uma agilidade que eu não sabia que possuía. Corri para a sala de jantar e me enfiei embaixo da pesada mesa de carvalho. Só então, encolhido no escuro, com o cheiro de poeira e cera de móveis, comecei a chorar em silêncio, as lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto frio. Havia alguém na minha casa, no meu quarto, e meus pais estavam longe demais. Não sei quanto tempo fiquei ali. O tempo perdeu o sentido, mas em certo momento o rangido no andar de cima parou. E eu ouvi passos descendo as escadas. Prendi a respiração, o peito doendo. Qualquer som poderia ser o meu fim. Não eram passos normais. Eram pesados, desajeitados. Parecia que aquilo descia aos tropeços, se apoiando na parede, quase caindo. Os passos chegaram ao térreo e pararam. O silêncio que se seguiu foi quase pior que o barulho. Então os passos recomeçaram, lentos, exploratórios. Vinham em direção à mesa, como se soubessem onde eu estava. Eu pensei que ia morrer. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse um pesadelo. E então, debaixo da mesa, eu os vi. 2 pés descalços entraram no meu campo de visão. Eram nojentos. A pele tinha um tom amarelado e doentio.
estava molhada e coberta de lama e folhas. As pernas, até onde eu podia ver, eram finas e tinham cortes por toda parte, como se tivessem atravessado um arbusto de espinhos. A criatura cambaleava com dificuldade para manter o equilíbrio, e um cheiro podre, de terra úmida e metal, encheu o ar. E quando eu achei que não podia piorar, algo metálico, pesado, escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo. Uma chave inglesa, grande e enferrujada. Precisei de toda a fibra do meu ser para não gritar. O som ficou preso, um nó dolorido na minha garganta. Se aquela pessoa se abaixasse para pegar a ferramenta, me veria. Era o fim. Com os olhos arregalados, observei enquanto a figura parava. Ela começou a se agachar, lentamente, os joelhos estalando. O terror me paralisou completamente. Eu podia ver o topo de um cabelo sujo, ralo e molhado, baixando em direção ao chão. Em direção a mim. A figura congelou. Lentamente, com um movimento brusco, se ergueu de novo. Parecia assustada ou surpreendida com o barulho. Ela olhou na direção da porta da frente, como se lembrasse de algo. Abandonou a chave inglesa no chão e continuou andando, agora mais rápido. Ouvi os passos caóticos e cambaleantes pelo térreo. E então, o som da fechadura da porta da frente sendo destrancada. O clique alto e definitivo. A porta se abriu e fechou com um baque. A pessoa havia ido embora. Fiquei escondido por muito tempo. Uma eternidade. Parte por medo, parte por puro trauma. Eu tremia incontrolavelmente, paralisado. Tinha idade suficiente para entender o perigo, mas não para saber como lidar com ele. O silêncio que se seguiu era mais assustador que qualquer som. Eventualmente, a necessidade de saber se eu estava realmente sozinho me forçou a sair. Rastejei para fora de debaixo da mesa. A primeira coisa que fiz foi pegar a chave inglesa do chão. Estava fria e pesada na minha mão, e suja de uma lama que não era da minha casa. Corri para o meu quarto e a escondi no fundo de uma gaveta de meias, debaixo de tudo. Na manhã seguinte, depois de trancar a porta novamente, encontrei pegadas de lama no corredor. Pequenas poças de água suja que traçavam o caminho do invasor. Com um pano de prato e um pânico desesperado, limpei tudo, esfregando o chão até que não houvesse nenhum vestígio. O medo do que tinha acontecido se misturava com o medo infantil de levar a culpa por não ter trancado as portas antes. Quando meus pais chegaram, eu não disse nada. Guardei tudo para mim. Foi só anos depois, já adolescente, que contei a eles. Eles custaram a acreditar, acharam que era um pesadelo que eu confundi com a realidade. Essa experiência me traumatizou pelo resto da infância. Passei a dormir com a luz acesa e desenvolvi um pavor do escuro que demorou muito a passar. Qualquer rangido na casa me fazia pular. O cheiro de chuva e terra molhada, que antes eu amava, passou a me causar ansiedade. Eu trancava a porta do meu quarto todas as noites, uma rotina que mantenho até hoje. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu, quem ou o que era aquela figura, mas aprendi a lição da forma mais difícil possível. Tranque suas portas à noite. História 2. A chuva e o uivo. A chuva não é um som de ninar para mim. Para outros, é um convite ao sono. Para mim, é um adversário. Cada gota que atinge o telhado é um toque de tambor insistente, um ritmo irregular que se infiltra nos meus pensamentos e me mantém prisioneiro da vigília. Naquela noite de maio, com o verão se aproximando como uma promessa distante, a chuva era implacável. Eu tinha 15 anos e morava com meus pais numa casa grande demais para nós três. A piada recorrente deles era que nunca planejaram ter um filho único, mas o destino, ou talvez a biologia, não colaborou. Talvez por isso, eles sempre foram super protetores, construindo ao meu redor uma gaiola de veludo. A proteção era especialmente intensa por causa dos meus problemas. Meu corpo era um traidor.
Ataques de pânico que surgiam do nada, como tempestades internas. Uma tendência a desmaiar sob estresse, como se meu cérebro simplesmente decidisse se desconectar do mundo. E uma respiração que nos piores momentos parecia me trair, se tornando rasa e difícil. Depois da meia-noite, com os olhos ardendo e a mente girando, aceitei minha derrota. O sono não viria. Lembrei do que meus pais sempre sugeriam nessas noites. Uma solução que parecia simples e lógica para eles. Uma caminhada. O ar fresco te faz bem, filho. Limpa a cabeça. Moramos em um bairro residencial seguro. Um daqueles lugares onde as pessoas deixam bicicletas nos jardins. Nosso quintal fazia fronteira com um parque público enorme, cujas luzes brilhavam a noite toda, criando uma cúpula de falsa segurança sobre a escuridão. A ideia de sair era em si um pequeno ato de rebelião. Deixei o celular na mesa de cabeceira de propósito. Uma tela brilhante só pioraria minha insônia. E eu queria sentir o mundo sem filtros, sem distrações. Vesti uma capa de chuva amarela, o capuz cobrindo meu rosto. Desci as escadas na ponta dos pés, cada degrau rangendo como uma acusação. A casa estava silenciosa, mergulhada na respiração tranquila dos meus pais. Abri a porta dos fundos e saí para a noite úmida, para o abraço frio da tempestade. Lá fora, o mundo estava estranhamente pacífico. O som da chuva, agora que eu estava dentro dela, era diferente. Não era mais um ataque, mas um véu envolvente. As árvores balançavam suavemente, seus galhos escorrendo prata sob a luz fantasmagórica dos postes. O cheiro de terra molhada e grama cortada encheu meus pulmões. Por um momento, senti a tensão nos meus ombros se dissipar, os nós de ansiedade se afrouxando. Era exatamente disso que eu precisava. Caminhei sem rumo pelas trilhas de cascalho do parque, deixando a água lavar o cansaço da minha mente. Após uns 20 minutos, o frio começou a penetrar na capa de chuva e o cansaço finalmente começou a pesar em minhas pálpebras. Um bom sinal. Virei-me para voltar para casa, sentindo uma pequena vitória sobre minha insônia. Foi quando, ao olhar para a estrada de asfalto que margeava o parque, eu vi um vulto longo e escuro, deitado no meio da pista molhada. A princípio, meu cérebro tentou registrar como um saco de lixo, um galho grande quebrado pela tempestade. Mas a forma era inconfundível. Pernas, tronco, cabeça, era uma pessoa. De bruços, perfeitamente imóvel sob a chuva incessante que martelava suas costas. Um frio que não vinha da chuva se espalhou pelo meu peito, gelando meu sangue. A primeira explicação lógica que me atingiu foi a mais terrível. Um atropelamento. Alguém ferido, ou pior. Meus pais me criaram para ajudar. Nunca vire as costas para alguém em apuros. Minha mãe sempre dizia, ignorar aquilo não era uma opção. Contra cada instinto de autopreservação que gritava dentro de mim, comecei a caminhar em direção à rua. A parte sã do meu cérebro berrava para eu voltar, correr para casa, trancar a porta e ligar para a polícia. Mas a imagem daquela pessoa desamparada me puxava para frente. Cada passo era uma batalha. A grama encharcada afundava sob meus pés e o som da minha própria respiração parecia alto demais na noite silenciosa. Conforme me aproximava, os detalhes se tornaram mais nítidos. Calças pretas, uma camisa xadrez escura, encharcada e colada ao corpo. Roupas inadequadas para uma tempestade. Parecia um homem. Não havia carro à vista, nem destroços, nem som de freios, apenas a figura e a chuva. O ar ficou mais pesado, e a chuva, que antes parecia morna, agora me açoitava com um frio glacial. Eu estava a poucos metros da estrada, prestes a gritar um "Ei, você está bem?", quando um som rasgou a noite. Veio de algum lugar atrás de mim, das profundezas do parque. Um grito agudo, um uivo que não pertencia a nenhum animal que eu conhecia. Não era um lobo, não era um cachorro. Era um som de dor e fúria, gutural e quebrado, que pareceu vibrar nos meus ossos.
Virei-me bruscamente, o coração disparando como um pássaro preso, a adrenalina inundando minhas veias. Não vi nada entre as árvores escuras. O som parecia ter vindo de longe, mas sua estranheza me paralisou completamente. O medo puro, primitivo, me agarrou. E estava prestes a ficar 1000 vezes pior. Porque quando me virei de volta para a rua, a pessoa não estava mais deitada. Estava sentada, perfeitamente ereta, com a cabeça virada na minha direção, me encarando através da cortina de chuva. Minha visão começou a se fechar em um túnel. O mundo ao redor se desvaneceu em um borrão cinzento. O som da chuva se tornou um zumbido distante e agudo no fundo da minha cabeça. Era o início de um ataque de pânico. Eu conhecia bem a sensação. A única coisa que me mantinha de pé era o choque absoluto. Antes que eu pudesse processar, antes que eu pudesse gritar, a figura se levantou. Não foi um movimento humano, não foi o esforço de alguém se erguendo do chão. Foi fluido, rápido, antinatural, como um boneco sendo puxado por cordas invisíveis. E começou a correr na minha direção. Um sorriso grotesco e demoníaco rasgava seu rosto, um rasgo branco na escuridão. E em sua mão, o brilho metálico de uma faca de cozinha, a lâmina capturando a luz doentia dos postes. O terror quebrou minha paralisia. Vou te matar! Ele gritou, a voz rouca e gutural, competindo com o barulho da tempestade. Virei e corri. Corri para longe da segurança da minha casa, para dentro do parque. A grama encharcada era traiçoeira. Meus pés escorregavam a cada passo, desesperado. O som de pés chapinhando na lama atrás de mim era um ritmo constante de morte se aproximando. Meus pulmões queimavam, pareciam cheios de vidro quebrado. A respiração falhava, transformando-se em chiados curtos e desesperados. Pontos pretos dançavam na minha visão. Eu não precisava olhar para trás para saber que ele estava perto, para sentir sua presença maligna. Eu sabia que não conseguiria ir muito longe. O pânico estava me consumindo. Meu corpo estava prestes a ceder, a me trair como sempre fazia. A única chance era me esconder. Corri em direção à parte mais densa do bosque, a mesma direção de onde o uivo tinha vindo. A ironia não me escapou, mas não havia outra escolha. Era correr para o desconhecido ou ser alcançado pelo conhecido. Com o último pingo de energia, mergulhei entre as árvores, os galhos arranhando meu rosto e braços. Joguei-me atrás de um tronco largo de carvalho, caindo de joelhos na lama fria. Pressionei meu rosto contra a casca áspera e molhada, tentando controlar a respiração, abafando os soluços que ameaçavam escapar, rezando para que ele não tivesse me visto. Esperei. O tempo se desfez. Cada segundo era uma tortura, esticado ao limite. Comecei a contar. 1, 2, 3. O único som era o da chuva e o martelar frenético do meu próprio coração contra as costelas. Eu contava para não gritar, contava para não desmaiar. O cheiro de terra molhada e decomposição enchia minhas narinas. Não ouvi passos, não ouvi nada. O silêncio era quase tão assustador quanto a perseguição. Ele tinha desistido? Ou estava lá fora, esperando tão silencioso quanto eu? A imagem daquele sorriso não saía da minha mente. 10 minutos se passaram. 15. Em algum momento, ouvi o estalo de um galho quebrando, não muito longe. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Prendi a respiração, esperando o rosto sorridente aparecer ao redor da árvore. Mas nada aconteceu. Foi o vento? Um animal? Ou foi ele brincando comigo? Depois do que pareceu uma eternidade, talvez 20 minutos, a adrenalina começou a diminuir, substituída por um tremor incontrolável. Arrisquei uma espiada. Não havia ninguém, apenas as árvores e a chuva. Sair de trás daquela árvore foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Cada músculo protestava. Dei a volta mais longa possível por trás do parque, evitando as trilhas iluminadas, me movendo como um fantasma pelas sombras. Cada farol de carro que passava me fazia pular. Cada sombra de árvore parecia a figura dele.
Emergi em uma rua a vários quarteirões de casa, o coração ainda na garganta. Ninguém me seguiu. A caminhada até minha porta foi um borrão de paranoia. As janelas das casas vizinhas pareciam olhos me observando. Finalmente, vi minha casa, meu santuário. Quando finalmente entrei e tranquei a porta, a força me abandonou. Desabei no chão da cozinha, encharcado e tremendo, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Não chamei meus pais. O que eu diria? Como explicar o uivo, o homem se levantando, o sorriso? Eles pensariam que foi um ataque de pânico, uma alucinação. E talvez uma parte de mim quisesse acreditar nisso. Nunca tive respostas. A polícia não encontrou nada, nenhum relato de um homem com uma faca, nenhum corpo na estrada. Foi como se o evento tivesse acontecido apenas para mim. Hoje, aos 25 anos, o uivo é o que mais me assombra. Luto contra a ideia de que foi uma mera coincidência. O som e então o movimento. Estavam conectados? Era um aviso? Ou era um chamado? E o homem na estrada era apenas a resposta? Não sei quem era aquele homem, ou o que ele queria. Existem pessoas simplesmente loucas no mundo, eu sei. Mas essa explicação parece pequena e vazia diante do terror daquela noite, daquele movimento antinatural, daquele sorriso que não pertencia a este mundo. Ainda moro na mesma cidade, mas agora em um apartamento no 3º andar. E em noites de chuva, quando o som das gotas na janela me mantém acordado, não penso mais em caminhadas. Eu me levanto, verifico a tranca da porta 2, 3 vezes. Olho pela janela para a rua molhada e iluminada abaixo. E metade de mim espera, com um terror paralisante, ver uma figura escura deitada no asfalto. Penso no uivo, na figura se erguendo e no sorriso demoníaco sob a chuva. E me pergunto se o que quer que estivesse no parque naquela noite ainda está lá esperando. Ou se pior ainda, ele sabe onde eu moro. História 3. Pavor na floresta. O silêncio da floresta parece puro, mas não é. O nada, às vezes, te observa em silêncio, esperando. Tenho 29 anos e uma das únicas coisas que realmente clareiam minha mente é acampar. Não em parques com banheiros e taxas, mas no meio do nada, onde só existe você e o que mais estiver ali. Alex dizia que eu tinha esse vício em fugir, mas não era fuga, era sobrevivência. O nosso apartamento tinha se tornado um cativeiro emocional. A cada semana, menos palavras, mais distância, a gente passou a conversar por olhares que evitavam se encontrar. Eu sabia que ele me amava, mas não sabia mais se gostava de mim, e isso pesa. Então um dia, sem drama, só deixei um bilhete na porta. Preciso de ar. E o ar aqui já não me serve. Voltei a um lugar que eu tinha descoberto anos antes, escondido entre árvores antigas e o curso de um rio que parecia nunca terminar. Um santuário. Mas quando cheguei à clareira e vi 2 caminhonetes, uma branca, uma cinza com um adesivo desbotado de um time local, meu peito se apertou. Eu não tinha dirigido 4 horas para sorrir para estranhos. Respirei fundo. Me convenci. O rio era longo. Não cruzaria com eles. Era só paranoia, como Alex dizia. Mas o que ele chamava de paranoia, eu chamava de instinto. Desliguei o motor. Peguei minha mochila. Caminhei pela trilha estreita com o cheiro de pinho invadindo os pulmões e o som do rio escondendo os meus passos. Foi quando os vi, 2 homens pescando. Um mais forte, de barba espessa, colete sujo e olhar pequeno. O outro mais magro, de boné de beisebol, parecia mais jovem. O primeiro, ao me ver, se moveu rápido demais. Cobriu algo no chão com a jaqueta. O movimento foi seco, ensaiado. Ei, só para avisar, a gente estava atirando em umas latas. Não queríamos assustar. O outro murmurou. Desculpa por ele. Acenei. Passei. Mas o que vi de relance parecia peludo e pequeno. Um esquilo? Talvez. Mas o olhar do homem mais velho pesava nas minhas costas. Continuei andando, mas com o corpo em alerta. A floresta parecia respirar comigo. Um estalo veio de trás. Rápido, preciso. Quando me virei, só galhos, mas senti
Alguém me observava. Encontrei um local mais isolado, escondido por árvores grossas e arbustos densos. Montei minha barraca com aquela precisão quase ritualística. Cada estaca era um voto de confiança de que eu estava segura. A chuva veio, fina, constante. Me sentei num tronco com um livro, mas os olhos não focavam nas palavras. Repetiam a imagem do sorriso do homem, forçado. O que ele escondeu deveria ter ido embora, mas a parte cansada de fugir se recusava. Eu não queria mais ceder ao medo. A noite caiu. O rio continuava fluindo como se nada pudesse acontecer ali. Foi quando o vi, do outro lado da margem. O homem da barba, sozinho, me viu. Acenou, lento, deliberado. Pensei em virar as costas, mas acenei. Reflexo idiota. "Qual o seu nome?" ele gritou. "Clara", respondi, sem pensar, e no mesmo segundo me arrependi. Por que eu disse meu nome? Ali, isolada, meu nome era tudo que eu tinha de identificação. Um reflexo de cortesia, num lugar onde cortesia pode te matar. Ele me encarou por um momento, então tirou uma câmera descartável do bolso. Amarela, barata, e clicou. Tirou uma foto. Só isso. Depois virou as costas e desapareceu nas árvores. Naquele instante, algo mudou. O ar ficou mais denso, o rio mais escuro. Eu não era uma pessoa. Eu era um alvo. Deitada dentro da barraca, ouvi a chuva como se fosse batidas de dedos impacientes na lona. Tentei dormir, mas a voz de Alex ecoava. "Você cria monstros onde não existem." Mas agora o monstro tinha um rosto, uma barba e uma câmera. Então veio o som, um estalo, depois outro. Passos lentos, cuidadosos, explorando, circundando. Prendi a respiração, peguei a arma. Meu pai me deu e disse: "Espero que nunca precise, mas se precisar, não hesite." Abri o zíper da barraca com movimentos lentos, calculados. O som foi um grito metálico. Saí. Apontei a lanterna e o vi, atrás de uma árvore, molhado, imóvel. Na mão esquerda, um machado. Apontei a arma. "Vá embora agora, ou eu juro por tudo, eu vou atirar." Ele não respondeu. Depois de alguns segundos disse, quase em sussurro: "Milo disse para eu não vir. Tive que cuidar dele." Disparei para cima. Ele recuou, surpreso. "Largue o machado." Ele largou. "Tire os sapatos." Ele tirou. "Jogue minhas coisas para fora da barraca." Ele fez. Enquanto pegava os itens, vi algo caído no chão. A câmera. Peguei e enfiei na mochila sem pensar. Mandei que andasse. Para dentro da floresta, sem sapatos, sem nada. Ele sumiu na escuridão. Corri. A trilha parecia maior. Toda sombra era ele. Todo galho quebrado, um aviso. Cheguei à clareira. As caminhonetes ainda estavam lá, mas havia algo novo. A porta da caminhonete branca estava entreaberta. Me aproximei. Dentro, no chão do passageiro, havia uma carteira. Peguei. Milo. Era dele. Foto com um garoto. Um cartão com o nome da esposa. Alguém o esperava em casa. Fechei a porta. Um rangido me fez virar. A traseira da caminhonete cinza estava aberta. Ela não estava assim antes. Corri. Entrei na minha caminhonete. Tranquei as portas. Liguei o motor. Fugi. Dias depois, em casa, a câmera ainda estava comigo. Levei para revelar. Parte de mim precisava ver. As fotos eram piores do que eu imaginava. Árvores pegadas, Milo sorrindo. Depois eu, de costas, depois de frente. E então, dormindo. Eu, dormindo na barraca. Ele já tinha entrado. Antes de tudo, antes do machado. Ele já me conhecia. Gritei. Deixei tudo cair. Vomitei. Me tranquei no banheiro. Destruí a câmera, mas uma das fotos eu guardei. Ela está aqui agora, ao lado do machado, numa caixa no armário. Guardei o machado. Não por vingança, mas para nunca esquecer que no meio do nada eu fui o alvo. Ele não tirou só uma foto, ele me levou com ele. E desde aquela noite, eu não estou mais sozinha no nada, porque agora o nada está sempre comigo. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor.
Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários, se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite. Ou será mesmo?